Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de estar aqui compartilhando a palavra dEle, pois Ele nos chamou com um propósito. E hoje eu quero falar, e a minha mensagem que eu quero compartilhar com a Igreja do Senhor se encontra no livro de Mateus, no capítulo 25, do verso 14 em diante. E vai falar de uma parábola. O que é parábola? Parábolas são segredos que o Senhor guardou Pode. antes da fundação do mundo, para nos entregar no tempo oportuno, para nos revelar num tempo oportuno. E esse é um tempo oportuno. E o Senhor vai falar e vai ministrar aos nossos corações sobre oportunidades, que nós não devemos deixar passar as oportunidades, porque talvez não tenhamos mais o privilégio ou a outra oportunidade de viver aquilo que ele está nos apresentando, né? Então, essa parábola vai nos mostrar como devemos trabalhar para o reino, apresentando os dons, os talentos que o Senhor nos concede. E que não devemos, em hipótese alguma, desperdiçar essa oportunidade. E aqui vai dizer assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro deu 1, a outro de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente e aplicou-lhes, e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja o que ganhei. Ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja que ganhei mais 2. E o senhor respondeu: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui, está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Ouçam bem essas 2 palavras: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entregue-no ao que tem 10, pois quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Meu Deus, que palavra poderosa, que palavra forte.
E o Senhor, nesta noite, nos convida como os seus discípulos. Ei, uma vez que quando nós confessamos o nome do Senhor como único e suficiente Salvador das nossas vidas, não é para ficarmos parados, não é para ficar com medo, não. O Senhor nos chama para um grande propósito, e o grande propósito é propagar a palavra do Senhor, é fazer novos discípulos, é batizar o povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa parábola vai nos mostrar como nós não devemos desperdiçar a oportunidade que Deus nos dá. Os verdadeiros seguidores de Jesus, ei, prestem bem atenção, os verdadeiros seguidores de Jesus, e esses verdadeiros, eu creio que parte dele estará aqui nessa sala, aproveitam as oportunidades que o Senhor nos concede. Foi dito nesta noite que nós não devemos temer, nós não devemos nos subestimar, nós não devemos dizer que nós não sabemos falar, que nós não sabemos fazer. Sabe por quê? Porque Deus não tem escolhido um homem, uma mulher de Deus que seja eloquente, que saiba falar, que saiba usar bem as palavras. O Senhor tem convidado pessoas disponíveis, pessoas que não desperdiçam a oportunidade de falar de Jesus, de usar os seus dons, de usar os seus talentos. Ei, queridas, ei, queridos, Deus, eu quero que nós saiamos nesta noite dessa sala com a convicção de que o Senhor nos chamou com propósito. E aqui vai dizer que quando o Senhor, ele saiu, ele foi viajar, ele chamou os seus servos, e ele é bem claro, ele diz que deu, ele confiou os seus bens, mas ele confiou a cada um segundo a sua capacidade. Olha bem, quando o Senhor entregou um talento para aquele homem, ele sabia a capacidade que aquele homem tinha. Assim como ele entregou os 5 talentos àquele homem, ele sabia a capacidade que ele tinha. Mas eu quero parar aqui e dizer algo para vocês. Não vai ser pela quantidade que o Senhor vai medir aquilo que você se dispor para fazer para o reino do Senhor. Porque, por certo, ele vai te chamar segundo a sua capacidade, aquilo que você pode desenvolver. Mas não desperdice a oportunidade que o Senhor lhe dará. Não olhe para o lado, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não foque no alvo, e o alvo se chama Jesus. Porque quando você olha para a direita, quando você olha para a esquerda e que você aguça os seus ouvidos, vocês podem ouvir muitas vozes. Vozes estas que podem te tirar a sua oportunidade. Porque a oportunidade que o Senhor me dá é diferente da que dá a irmã Nai, da que dá a irmã Célia, o irmão Damião, Glauber, Edilande e tantos outros irmãos meus que estão aqui. O Senhor, ele nos dá conforme a capacidade. Mas aquele homem que ganhou um talento, ele correu e enterrou, escondeu, enterrou. Ele só não estava com medo, como ele dizia, quando ele falava, Senhor, eu sei que o Senhor era severo. Ele não estava com medo do Senhor. Não. Ele, na verdade, ele está passando a responsabilidade. Porque eu quero abrir um parênteses e dizer da autorresponsabilidade que nós temos. De culpar. A gente tem que entender que muitas vezes nós somos culpados porque deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Mas é muito mais fácil eu culpar
o outro. Ah, mas o outro falou isso, mas o outro me olhou com um olhar atravessado, mas o outro me desanimou. Ei, queridos, ei, queridas, nós precisamos focar na cruz e na cruz vazia. Se o próprio Senhor disse em tua palavra, deixai crescer o joio e o trigo junto, e o homem assim ainda queria arrancar ele, não, 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 deixem crescer junto. No tempo oportuno, eu vou retirar. E aquele homem, ele não estava só com medo do Senhor, porque ele dizia, Senhor, soube que o Senhor é severo. Não. Ele, infelizmente, ele não confiava nele mesmo. Ele não tomou posse do talento que foi entregue em tuas mãos. Ele não tomou posse. Ele achou ainda que ele não ele não poderia multiplicar. Então vou esconder para que ninguém roube. E quando o Senhor retornar, quando aquele homem voltar, eu entrego aquilo que ele me entregou. Do mesmo jeito que ele me entregou, eu entrego. Não diminuí e não multipliquei. O Senhor nos conhece. O Senhor sabe o que somos capazes de fazer. O Senhor nos chama e Ele sabe em que área nós estamos aptos ou estamos abertos para que o Senhor trabalhe. Quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita. Ele fala, ó, abre a tua boca, Nai. Só abra a tua boca e confie que as palavras eu irei colocar nos teus lábios. E o Senhor faz isso. O Senhor não olha a nossa aparência. O Senhor não procura saber o que temos, o que deixamos de ter. Não. O Senhor procura em nós se nós estamos disponíveis. O Senhor coloca diante de nós oportunidades. Cabe eu, Viviane, aceitar as oportunidades ou não? Cabe eu dizer ao Senhor, eis-me aqui ou não? Ah, Senhor, mas não dá para mim. Não. O medo, ele nos paralisa. Eu costumo dizer que o medo é um espírito maligno. O medo, ele tira as nossas oportunidades. O medo não nos deixa parados, não nos faz prosseguir. Use os dons que Deus lhe deu. Use os seus dons. Os dons que Deus lhe deu para o reino, para o crescimento do reino. Usar os seus dons também é assumir riscos, mas na certeza de que o Senhor está contigo, de que o Senhor não te deixará, de que o Senhor não te desamparará, de que o Senhor esteve, estará sempre contigo. Deus, ele é um Deus que garante. Deus é um Deus que faz infinitamente mais que pensamos e imaginamos. Enquanto limitamos o nosso poder em Cristo Jesus, Deus nos olha totalmente diferente como um homem nos olha. O homem nos vê de um jeito, mas o Senhor nos vê totalmente diferente. O olhar do homem é limitante, mas o olhar de Deus é infinitamente mais. Ontem eu aqui e eu comecei a falar com Deus, assim como eu estou aqui falando com vocês.
E eu falava assim, Deus, eu sou enfermeira, né, Deus? Eu posso atuar como enfermeira, né? Assim como eu estou falando aqui com vocês. Aí o Senhor falou, filha, para você atuar como enfermeira, você teve que fazer um curso, senão você não poderia atuar como enfermeira. Olha que mistério. E eu aqui conversando com Deus, como se eu tivesse aqui sentado na cadeira e o Senhor aqui sentado. E ali o Senhor fez assim para mim. Fez assim, filha, você pode não atuar. Você pode morrer sem atuar, mas você não vai deixar de ser enfermeira. Aí ele fez assim, e o que eu dou, eu não tomo. O que eu dou, eu não tiro. O homem pode até fazer de tudo para que você desista daquilo que eu te dei, mas eu não tomo. E eu falei, meu Deus, que coisa incrível, né? Aí às vezes fica assim viajando, porque a gente começa a entrar na dimensão com Deus e parece que tem nada a ver. Aí chego no culto e ali vai o momento de intercessão, e eu estava na escala como diaconisa e estava na intercessão e ali fiquei enquanto o pastor orava, né, pelo pessoal, e ali eu fiquei intercedendo. No final, o pastor, vou orar por vocês. E ali eu ouvi novamente Deus falando comigo, como se Deus falasse assim, filha, você não estava doida não, eu estava conversando contigo ali naquela mesa. E aí o pastor pegava assim no meu vestido, que é o vestido, nosso vestido, né, da, da diaconisa, e ele pegava assim e falava assim, o que eu dei, eu não tiro. O óleo que escorre na sua cabeça, eu não tiro. E, amados, eu não sei por que Deus me levou nessa dimensão, mas eu sei que alguma coisa Deus quer falar. Aquilo que Deus, Edilândia, te entregou, não há possibilidade nenhuma do homem retirar e nem do homem abafar. Sabe por quê? Porque o homem pode até tentar abafar, mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe muito bem sair de um lugar onde o homem quer nos colocar, deixar escondidinha. Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Havendo ele prometido, ele não iria cumprir, ele não vai cumprir. Havendo ele dado, ele vai tomar. Não, não existe isso. O Senhor, ele nos dá talentos. Eu posso até ter algum talento igual ao de Luana, mas possivelmente nós vamos usar de forma diferente. Por exemplo, se Deus me dá um talento, né? Ou me dá um dom de louvar, o meu timbre de voz é diferente do de Luana. Tá entendendo? E quando Deus, irmão Damião, ele nos dá dons e talentos, ele fala assim: filhos, filhas, usem para o reino, para o crescimento. Use para mim, foi eu quem dei. Ei, use seus dons dados pelo Senhor a serviço do rei. Ei, não fiquem com medo. Assumam risco em Cristo Jesus, porque Ele garante, sabe? E ali o Senhor foi falando, e eu entendi o que Deus estava falando. Muitas vezes nós somos tão, como é que eu posso falar? Não sei se a palavra seria humilde, né? Porque a palavra do Senhor fala assim: seja um menorzinho, seja sempre um menorzinho, um menorzinho. Eu busco sempre meditar nessa palavra para que eu não esqueça, para que eu sempre queira estar. Eu sempre falo assim, eu gosto de estar entre os bons, entre os melhores. Eu não quero ser a melhor, eu quero estar entre os meus irmãos, eu quero estar entre as minhas irmãs que Deus usa. Sabe por quê?
porque é do meio dos meus irmãos que Deus os chamou, que Deus usa, eles me fazem crescer. Eles me edificam, eles me ensinam. Jamais, se o Senhor chegar para nós nesta madrugada e entregar talentos em nossas mãos, eu tenho certeza de que nós não vamos enterrar. A palavra abomina, não suporta falar sobre aquele povo que empresta dinheiro a juros, né? A palavra dele condena, né? Mas aí o que acontece? O Senhor fala assim, ó, era melhor que você tivesse deixado entregue aos banqueiros, porque pelo menos quando ele retornasse, voltasse, ele ia estar lá multiplicado. Mas o Senhor estava fazendo uma analogia, digamos assim. Não que seja, né, ao pé da letra, é uma parábola. O Senhor está falando conosco. São segredos que o Senhor guardou para nos revelar nesse tempo, sabe? Então, assim, eu dei a vocês, eu não vou tomar. Use os seus talentos, multiplique os seus talentos, edifique outras pessoas com seus dons. Foi o Senhor quando nós assumimos o risco de usarmos os nossos talentos e os nossos dons. Você sabe o que acontece? Nós vamos usar no reino e para o reino. Então, que risco nós corremos? Qual o risco que nós corremos? O risco de fazer a vontade do Senhor. Porque aqueles que tentam contra nós, pode ter certeza que no tempo oportuno o Senhor age. Aqueles que tentam te derrubar, nem se preocupe. Serão envergonhados. Então, que risco, na verdade, nós corremos? O risco que nós corremos é ver a multiplicação do povo de Deus. É ver o povo com entendimento, usando os seus dons e o seu talento para o crescimento do reino. Lembrem, nunca esqueçam, nunca deixe passar uma oportunidade. Sabe por quê? Porque talvez a oportunidade que o Senhor nos apresente nesta noite seja a última vez que Ele nos apresente. Ele vai nos apresentar outras oportunidades, mas nunca igual a que nós estamos tendo nesta noite. A irmã Dilândia teve a oportunidade de ficar calada com aquele homem, mas ela usou a oportunidade que Deus estava dando para ela para dizer e para mostrar que ela era a sal da luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. E ela falou para aquele homem: fala para mim, aquele homem foi impactado. Fala para mim se aquele homem não está meditando, se não está fazendo uma reflexão. E se ela pegasse essa oportunidade e botasse no bolso? Aí o Senhor diz assim para nós: ei, eis que estou à porta e bato. Ou seja, eis que estou voltando. Vai ter o nosso julgamento. Não pensem. Tudo, 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 exatamente tudo que fizemos e que deixamos de fazer, o Senhor tem anotado. E Ele vai perguntar para nós se alguém passou por nós e nós não falamos do amor de Cristo e nós não anunciamos as boas novas, Ele vai falar assim: ei, fulano morreu, você teve a oportunidade de falar do meu nome, você não falou por quê? Vamos ser cobrados do sangue daqueles. Então não guardem as oportunidades. Eu falei que os verdadeiros seguidores de Jesus, que somos nós, um povo que está aqui nessa telinha, não é verdade? Nós temos que aproveitar essa oportunidade. Sabe por quê? Porque existem os falsos seguidores. E os falsos seguidores, sabe o que está acontecendo com eles? Eles estão batendo com a cara na porta.
estão batendo com a cara na parede. Eles não sabem aproveitar as oportunidades. Eles nem sabem o que são oportunidades. Ele nem sabe. Ei, façamos como aquele servo, que quando o Senhor foi àquela árvore e buscar frutos e não achava frutos, há 3 anos e não achava frutos, ele falou: Senhor, vamos esperar mais um ano para que eu arregue, esterque, molhe, cuide. E depois de um ano, se não der frutos, aí a gente arranca. Ainda teve uma oportunidade, né? De mais um ano. Mas talvez a gente não tenha mais oportunidade. Que saímos daqui nesta noite com a convicção para que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou com um propósito. Não importa que nos achemos tão pequenos, tão pequenininhos. Não. É desses pequenos que o Senhor quer fazer grandes discípulos, grandes avivalistas, grandes anunciadores da palavra, grandes intercessores, grandes levitas, grandes profetas. O Senhor conta conosco. Por isso estamos aqui nesta noite. Que saímos com essa convicção. E eu agradeço a minha rica oportunidade nesta noite. Em nome de Jesus.